Boa tarde, São Luís, boa tarde, Maranhão, e a todos que acompanham a gente pelo portal Guará.com. Está no ar mais um Voz das Ruas, nesta terça-feira, dia 5 de novembro de 2019. Começamos o programa de hoje com uma triste notícia. Um roubo que aconteceu na tarde de ontem, com reféns, no centro de São Luís, a uma loja de ouro, que terminou com uma pessoa morta. Mais uma vida sendo perdida por conta da violência. O assalto aconteceu nesse prédio comercial em frente ao Banco Itaú, localizado na Rua da Paz, no centro de São Luís. Por volta das 4 horas da tarde, um casal de criminosos armados subiu para realizar um assalto nessa loja que comercializa ouro. Dentro do prédio, uma pessoa que tentou reagir foi baleada no abdômen. Nessas imagens, é possível escutar o barulho dos disparos. A vítima, que não foi identificada, foi encaminhada para o Socorrão 1. Segundo informações de testemunhas, a mulher que acompanhava o criminoso conseguiu fugir. Foi o casal, mas a mulher saiu, só ele que ficou, que foi que aconteceu o tiroteio aí. O homem, identificado como Cleiton, deu prosseguimento ao assalto e fez os donos da loja de reféns. Primeiro, ele liberou o dono da loja, que estava passando mal, e foi logo atendido por uma ambulância do SAMU. Mas a esposa do proprietário da loja continuou sob a mira do criminoso, que só se entregou à polícia na presença da imprensa e de um advogado. O capitão Pacheco, que acompanhou o processo de negociação, traz mais detalhes. Fizemos uma verbalização, como de praxe. Tentamos manter calmo, tanto ele quanto a refém, e após ele solicitou que o advogado dele estivesse presente, juntamente com a imprensa, e logo depois ele se entregou sem reagir. O secretário de Segurança do Estado também participou do processo de negociação. Captura e autuação em flagrante delito e identificação dos comparsas. Essa é a ordem imediata para prender ainda hoje os que estavam com ele nessa ação criminosa. William Araújo Braga, de 55 anos, era vendedor ambulante e morreu logo após dar entrada no hospital, após essa ação criminosa que aconteceu aí. A gente deixa aqui toda a nossa solidariedade aos amigos e familiares desse trabalhador brasileiro que perdeu a vida em mais uma ação violenta, como as inúmeras que tomam conta do nosso país. Nós precisamos dar um basta nisso. Já chega, né? Ninguém aguenta mais ver esse tipo de notícia triste. Lamentável. E ontem nós mostramos aqui no VDR o caso da babá que deu medicação tarja preta para 2 crianças de 4 anos, sob a alegação de que elas estavam muito agitadas e não queriam dormir. Sobre este caso, nós fizemos uma entrevista com o delegado Walter Vanderlei, que deu mais detalhes sobre as investigações. Ela disse aqui para mim, delegado, esse remédio é meu e eu perdi, eu não sei onde botei. Pode ser que essas crianças, ela negou que tenha, pode ser que essas crianças tenham ingerido este remédio. Eu digo, vem cá, minha filha, olha, você tem um dever inerente à tua profissão de cuidar dessas crianças. Onde é que você estava? Por que foram 2 crianças que ingeriram esse medicamento? Isso vai piorar, vai agravar para você isso aí. 5 horas eu voltei e comecei novamente a interrogá-la. Aí ela abriu o jogo. Aí ela disse que o remédio ela comprou para uso dela, que ela estava muito estressada. Tinha um filho de 8 anos, uma filha de 5, tá entendendo? E precisava fazer esse bico dia de sábado e domingo, mas já cansada e estressada. Como as crianças não estavam querendo dormir, estavam muito alegres, pulando de um lado para o outro ali dentro do berço, ela pegou e ministrou a dose para cada uma, para elas dormirem. Diz que ela não tinha intenção de matar. E as crianças dormiram. Antes de amanhecer, as crianças passaram mal. Aí foi aquela gritaria dentro de casa. O pai pegou logo uma e levou para o hospital. Quando ele volta, ele já encontra a outra revirando os olhos. Aí foi uma agonia. Foi nessa hora que a empregada falou essa primeira hipótese que eu te disse. Ela foi trazida para cá, que ela foi autuada em flagrante por dupla tentativa de homicídio contra a criança, tá entendendo? E contra, olha aí, contra a falta de zelo dela no exercício da profissão de babá. Viu? Ela violou este dever
inerente à profissão dela de cuidar das crianças. São duas agravantes. Ainda tem um motivo fútil, né? Porque a criança, só porque as crianças estavam alegres, ela queria dormir, ela vai e ministra um negócio desse aqui. Tu queria uma babá dessa na tua casa? Caminhada para o presídio feminino, já comuniquei ao juiz, já comuniquei ao defensor dela, comuniquei ao promotor de justiça, mandei fazer exame de corpo de delito lá no IML, no Instituto Médico Legal, e ela já foi encaminhada para a penitenciária. Pois é, se ela estava estressada antes, sem motivo, só fazendo o trabalho dela, agora ela vai ter bastante motivo para ficar estressada. Porque apesar do presídio feminino ser um dos mais tranquilos daqui de São Luís, mulheres que cometem esse tipo de crime contra crianças, idosos, contra as pessoas inocentes, lá não tem moleza não. Tá pensando que vai ter moleza para ela, vai ter remedinho tarja preta para ela dormir? Não vai ter não, vai ter bordurrada. Vai ficar um bom tempo no isolamento, na ala lá de segurança, né? De presas que correm risco de morte, porque a situação não é fácil. Graças a Deus, as crianças não correm risco de morte, passam bem, né? Mas infelizmente fica o trauma, fica aí a preocupação por parte dos pais, né? Em especial as pessoas que estão assistindo a gente, que contratam uma babá achando que elas vão cuidar, zelar, e elas agem dessa forma com negligência, né? Como o próprio delegado Walter Vanderlei, que é uma figuraça, um homem bastante competente, falou aí, com bastante agravantes esse crime. Não vai sair facilmente da cadeia, não. Tá difícil para ela. Haja remedinho tarja preta para essa bonita, né? Aí eu não entendo, como é que vai ser babá, sendo que não tem nenhum tipo de afeição por criança? Porque não é possível que uma pessoa que tenha a coragem de dar um remédio tão forte, sem ser médica, sem ser farmacêutica, sem ter nenhum conhecimento na área de saúde, ministrar uma dose de um remédio desse tão forte que com certeza vai causar algum mal para a criança. Agora a gente vai mudar de assunto e falar de coisa boa. Minha amiga Clara já está aqui do lado, essa pessoa linda. E você que está aí, está sabendo que a SEMAR agora é Equatorial Maranhão? E essa não é a única mudança da empresa, viu? Fique ligado que tem muita coisa boa. Site, aplicativo e até uma assistente virtual, que é essa mulher linda aqui, a Clara, desenvolvida especialmente para você. Ela é uma inteligência artificial pronta para falar com você a qualquer hora do dia pelo WhatsApp. Olha só quanta praticidade. Dá para pedir segunda via da conta, informar falta de energia, religação, consultar débitos e solicitar código para pagamento. Salva aí o número da Clara e manda um oi para ela agora no WhatsApp. O número é o 98-255-0116. Está aí na sua tela. 98-255-0116. Além da Clara, tem muitos outros serviços no site e aplicativo. Anota aí, equatorialenergia.com.br. Ou então baixe o app no Google Play e no Apple Store. Equatorial Maranhão, um novo jeito de atender para um novo momento. E mais uma vez, a população de São Luís pode ficar sem transporte coletivo, já que os rodoviários sinalizaram a possibilidade de mais uma paralisação, caso os empresários e os consórcios não garantam os direitos estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o consórcio UPA-1-Açu é considerado um dos mais irregulares, com atrasos nos salários, planos de saúde e nos tickets alimentação. Além disso, alguns trabalhadores estão atuando sem carteira assinada. O consórcio VSL também apresenta problemas. Está há 4 meses sem pagar os planos de saúde dos cobradores e motoristas. Nós estamos aí já há mais de 2 anos com todas as empresas dos sistemas descumprindo a Convenção Coletiva de Trabalho, umas com maior tempo de descumprimento, outras com menor tempo, mas infelizmente praticamente todos os consórcios vêm descumprindo a Convenção Coletiva de Trabalho. A partir desta quinta-feira, 7 de novembro, o Sindicato dos Rodoviários vai realizar um monitoramento nas empresas de transporte público da capital para verificar quais delas não estão cumprindo com as obrigações trabalhistas.
As paralisações vão acontecer justamente nas garagens dessas firmas, onde o SET identificar irregularidades. O representante dos rodoviários diz que nos últimos anos tenta solucionar o problema na justiça, apesar de firmar diversos acordos entre trabalhadores e empresários. Nós já tivemos reunião com os consórcios, já tivemos reunião aqui no sindicato, lá no próprio consórcio, já tivemos reunião no Ministério Público do Trabalho, onde foi acordado que a partir daquela data iam colocar todas as irregularidades em dias e, infelizmente, isso não vem acontecendo ao longo do tempo. E aí não resta outra dúvida nos seus trabalhadores cruzarem os braços. É uma situação bastante complicada, porque a partir do momento que eles não se entendem, quem sofre todas as consequências, como sempre, é a população de São Luís, que sofre diariamente com a qualidade do transporte coletivo. Ônibus precários, porque falaram que iam climatizar todos os ônibus, o que a gente vê aí, ainda muita lata velha circulando pela cidade, 1 ou 2 com ar-condicionado funcionando, e ainda tem um detalhe, né? Muitos o ar-condicionado começou a vazar, começa a molhar o pessoal que está sentado, não é? A galera que pega ônibus, eu também pego ônibus na cidade, sei muito bem disso. Até os ônibus novos apresentam problemas. E é aquela coisa, todo mundo quer entrar nesse consórcio do transporte coletivo da cidade. Mas todo mundo, a todo ano, alega que tem prejuízo, que não conseguem, sequer tirar o lucro que é estimado. Mas eu não consigo entender, se realmente tem prejuízo, por que esse pessoal permanece? Por que quando teve a mudança, a pessoa não desistiu e foi fazer outra coisa, foi para outra área de atuação? Se o pessoal continua, é porque tem lucratividade, sim. Agora, uma coisa eu digo aqui, se tem lucratividade, vamos agir com responsabilidade com a população que usa o transporte coletivo e também com os trabalhadores. Os trabalhadores estão cansados de ser penalizados apenas pela busca pelo lucro. E a gente vê isso em vários segmentos. O próprio sindicato dos bancários atua veemente, fortemente nisso, Os bancos lucram e os trabalhadores ficam à mercê. A mesma coisa é o transporte coletivo da cidade. Eu não consigo entender essa política de busca pela precarização do serviço. Porque se não bastasse a questão da qualidade do transporte, querem tirar os cobradores de ônibus, colocar o motorista para fazer essas duas funções, sendo que a cidade não tem infraestrutura, cheia de buraco. O motorista não sabe se presta atenção no problema da via, se presta atenção na sinalização que é precária, se dá o troco, se abre a porta para o passageiro subir e descer. É preciso moralizar o sistema de transporte público da nossa cidade. Uma coisa é certa, do jeito que está, não tem como continuar. Está aí, a paralisação bate a nossa porta, Próximo dia 7, depois de amanhã, a população pode ficar mais uma vez sem transporte coletivo na cidade de São Luís. Lembrando que o nome do nosso programa, já que é Voz das Ruas, você pode ajudar a fazer o nosso programa aqui todos os dias por meio do quadro Você é o Repórter. Tadeu, presta atenção aí nesse TP, tá dormindo? Se você tiver alguma denúncia, alguma reclamação para fazer da sua comunidade, você pode enviar um vídeo para o nosso telefone que vai aparecer na tela agora. O Jorginho vai soltar aí o telefone, é o 9899103-2323. Você pode ajudar a fazer o nosso programa. A nossa participação de hoje vem lá do povoado Pavão, no município de Alcântara. Vamos conferir. É um dos banheiros de um projeto do governo federal que veio para cá, para o povoado Pavão, município de Alcântara. Foi feito 10 banheiros e nunca mais a obra foi em vante. Então, o cimento já estragou, os tijolos se encontram aqui a metade, o resto foi emprestado. Nós queremos saber do poder público o que nós devemos fazer com o tijolo. E se a obra ainda vai continuar, porque aqui não foi feito nada, está tudo pela metade, tudo estragado, e os banheiros ainda não prestaram. Aqui é Pavão, município de Alcântara. Nós queremos saber por que o governo federal não terminou, o governo, seja qual for a obra, a empresa não terminou esse trabalho aqui. Então nós queremos que alguma solução do poder público.
A senhora não disse o nome, mas fez aí uma denúncia que é plausível, que é pertinente, porque lá na cidade de Alcântara há um interesse internacional para a questão da utilização da base. É muito fácil dizer que vai se desenvolver o país a partir de uma parceria com os Estados Unidos, sem olhar para a população, sem olhar para as pessoas que moram lá, para as comunidades tradicionais. É muito fácil dizer que isso vai melhorar a vida das pessoas. E esse pessoal que mora lá, no povoado Pavão? Me diz o que vai mudar na vida dessas pessoas, se eles não têm sequer acesso a banheiro, como essa senhora mostrou aí. Os banheiros que foram prometidos pelo governo federal, as obras ficaram pela metade. Gente, eu estou falando de saneamento básico, de acesso ao mínimo para se ter uma sobrevivência e uma vida digna nesse estado. Vocês sabem o que é uma pessoa fazer uma denúncia, cobrando que ela não tem acesso a um banheiro? Imaginem as pessoas que vivem nos grandes centros, né, ali na sua redoma, não tem noção do que é viver sem saneamento básico. Às vezes a gente reclama que falta asfalto na rua, que falta isso ou aquilo no nosso bairro, que é pertinente porque a gente paga por isso, mas tem gente que vive em situação ainda pior. Agora é importante que o governo federal dê uma resposta sobre esse caso, porque é lamentável, é desumano com essas pessoas. E a gente vai mostrar aqui, o telefone está aí no ar, é o 99103-2323. Você pode participar do programa enviando críticas, sugestões, elogios e também os seus vídeos para a participação do quadro Você é o Repórter. Lembrando que o nosso programa hoje é um pouquinho mais curto por conta do programa Treino Livre, que é daqui a pouco apresentado também por mim. Nós vamos agora rapidamente para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Estamos de volta com o programa Voz das Ruas e agora com a sua participação. O telefone é o 99103-2323, já tem mensagem chegando aqui. A filha do Manoca, lá da Rua 17, que ontem eu falei que era maneco, trabalha lá na casa da minha mãe, está fazendo uma obra lá excelente, que a gente está muito satisfeito com todo o trabalho. Inclusive, ele era primo do trabalhador, ele é primo do trabalhador ambulante, que morreu infelizmente na tarde de ontem. A filha do Manoca está aqui reclamando que os ônibus que têm ar-condicionado, mas parecem chuveiro. Pessoal da Cidade Olímpica assistindo o nosso programa. Um abraço também todo especial para a dona Raimunda, lá no Quebra-Pote, Zona Rural de São Luís. A Zona Rural também ligada em nosso programa. Muita gente mandando mensagem aqui. Manda um alô para o Lava Alto Cardoso, na Coab. Essa mensagem acabou de chegar, mas tem um monte de mensagem aqui desde ontem chegando e a gente não conseguiu ler por conta da internet. Vamos lá, bairro de Fátima ligado no programa Voz das Ruas. Jairo Martins, seja bem-vindo. Bairro de Fátima ligado no VDR também. Gente fazendo reclamação aqui. Adorando a sua volta, meu apresentador preferido. Um bom filho ao seu programa retorna. É a minha amiga Meire Pereira, lá do bairro Nova Aurora. A minha amiga da Jussara, né? Uma pessoa especial que acompanha esse trabalho desde o começo, que se tornou amiga a partir desse programa e que eu tenho um carinho enorme e super especial por ela. Lembrando que tem muita gente também assistindo o nosso programa pelo portal guará.com. Ontem eu recebi muitas mensagens de vários lugares desse país. O Adilaô Lima, lá do Espírito Santo, está assistindo o nosso programa também, né? Grande médico que está assistindo o nosso programa, ligado aí pelo portal guará.com. O Fernando Pote, que está lá em Recife, na verdade ele mora nessa região do Nordeste, viaja o Nordeste todo, mas ele está agora em Salvador, se eu não me engano, também assistindo o nosso programa pelo portal guará.com. Lembrando que você aí de casa, se estiver em algum lugar, passeando, trabalhando, estudando e quiser acompanhar o nosso programa, basta ir lá no www.guará.com, portal guará.com, não é isso? E acompanhe nosso programa aí todos os dias, de onde você estiver. Vamos falar agora de coisa boa, não é isso? Ter um sorriso saudável e branquinho é o desejo de muita gente, não é mesmo? Mas para isso é importante ter bons hábitos de higiene bucal, o que vai muito além da estética,
é uma maneira de prevenir doenças e outros problemas futuros. Alguns hábitos simples podem ajudar você a ter um sorriso perfeito, como escovar bem os dentes, usar fio dental, evitar o tabagismo e ter uma alimentação mais saudável. Mas a dica de ouro é sempre visitar um dentista, pois o acompanhamento profissional é fundamental para garantir a sua saúde bucal. Para te ajudar, o Apvida Mais Odonto possui mais de 5.000 dentistas credenciados em todo o país. Acesse agora o apvida.com.br/maisodonto e saiba mais. Apvida Mais Odonto. Sorrir faz bem para você. E falar em sorrir também, eu quero mandar um abraço especial para minha amiga Rosinalva Dominici, lá na Cidade Operária, minha amiga acompanhando a gente também todos os dias, acompanhou a estreia do programa, mandou um beijo especial pra gente, né, aqui. Mandar um beijo também para Sandra Reis, quase eu me esqueço da minha amiga Sandra Reis, mas não esquece não, o coração tá aqui, ó, tá gravado no coração, que também assiste o nosso programa, que tá ligada todos os dias no Voz das Ruas. E após a repercussão nacional e internacional de uma emboscada feita por madeireiros contra indígenas que atuavam como guardiões da floresta, que resultou na morte do índio Paulo Paulino Guajajaras e de um madeireiro, autoridades maranhenses fazem um trabalho integrado para evitar novas violações de direitos do povo indígena no Maranhão. 3 dias após o assassinato do índio Paulo Paulino Guajajara, uma verdadeira força-tarefa foi montada pelas polícias federal, civil e militar. Ele teria sido morto por 5 homens que seriam madeireiros. Um homem identificado como Márcio Moreira também foi encontrado sem vida. No local do crime, um terceiro homem, que seria indígena identificado como Laércio, também foi ferido, mas sobreviveu. Ele foi socorrido e permanece protegido pelo Estado. A polícia ouviu testemunhas que relataram 2 versões diferentes. A primeira dada por familiares de Márcio, que afirmam que os índios estavam se aproximando de uma moto que não pertencia a nenhum deles. Houve uma discussão com o grupo que causou a tragédia que resultou em mortes. Já a versão dada por Laércio é que não houve nenhuma briga e que eles foram surpreendidos por tiros. Tem a versão do que foi atingido e se encontra no hospital, né? Que logo afirmou que foi surpreendido pelos disparos e não sabia, em princípio, identificar quem teria sido o autor dos disparos, né? E a versão de familiares da outra pessoa que foi vítima também, né? Não se sabe ainda, a polícia ainda está apurando, né, para saber em que circunstâncias, né? Desde o último sábado, a Polícia Federal está na terra indígena Araribóia, local onde ocorreu toda a tragédia, e trabalha sob sigilo para não prejudicar o andamento das investigações. O Ministério Público Federal vai aguardar a conclusão de todo o caso para assim tomar as medidas judiciais cabíveis. A Secretaria de Direitos Humanos também está acompanhando o caso. O governador Flávio Dino anunciou a assinatura de um decreto para auxiliar na proteção dos indígenas. O principal objetivo desse decreto é defender, proteger a vida das populações indígenas do nosso estado. E ele tem por objetivo possibilitar a articulação das forças estaduais para uma ação mais eficaz e mais eficiente em colaboração com os órgãos federais, mas não em substituição. Isso é importante, porque os territórios indígenas são territórios federais e o governo do Maranhão tem todo interesse em agir para evitar que venham a ocorrer outras mortes como a do Paulo Guajajara. Para o Conselho Indigenista Missionário, esse tipo de tragédia vem sendo anunciado há bastante tempo. Quem trabalha na defesa dos indígenas pede justiça e medidas mais consistentes. A gente cobra que o Estado faça isso, porque também os indígenas também têm nos pedido que esse crime não fique impune, né? Que seja feita a justiça, né? E acho que é possível fazer sim, porque a gente conhece, tem, né, as pessoas no entorno dos territórios indígenas que são envolvidos, né, com essa prática ilegal. Situação lamentável. De acordo com a plataforma CACI, de 1985 até o ano passado, foram registrados no Brasil 1.119 homicídios de indígenas. Dados do Conselho Indigenista Missionário mostram que
Em 9 meses, né, desse ano de 2019, ocorreram 160 casos de invasão em 153 terras indígenas, em 19 estados brasileiros. No ano passado, ocorreram 111 casos em 76 terras indígenas em 13 estados. Esse aumento no número de invasões é fruto de uma política omissiva e de negação de direitos. E a gente percebe isso enraizado no discurso do governo federal, quando ele diz que ele não vai fazer demarcação de terra, de que ele vai mesmo estimular que sejam explorados os garimpos e a floresta amazônica. Quando se fala isso, acaba se consolidando um pensamento de que é certo realmente acabar com a população indígena. E a gente não pode aceitar isso como uma coisa comum, como uma coisa correta. Reproduzir esse discurso é ser tão babaca quanto quem diz isso. A gente não pode admitir. Porque as comunidades tradicionais merecem respeito lá em Alcântara, merecem respeito também as comunidades tradicionais indígenas. A gente não pode aceitar isso como uma coisa normal, como uma coisa simples. São vidas sendo ceifadas por um governo omissivo. O próprio secretário de Direitos Humanos falou que já tinha acionado o Ministério da Justiça para que garantisse a segurança dessas comunidades tradicionais que passam por esses conflitos. O que foi feito durante alguns meses? Absolutamente nada. Se negou ajuda e essa era uma tragédia anunciada que culminou na morte de 2 pessoas. Infelizmente, uma tragédia que poderia ter sido evitada. A gente vai mandar só mais uns recados aqui. O Emanuel, da Cidade Olímpica, está mandando uma mensagem dizendo que os ônibus da Avenida 2 demoram muito a passar. Olhem só, a gente está falando aqui da possibilidade de paralisação dos coletivos e a população continua reclamando que o serviço oferecido é de má qualidade. O jovem também, grande artista maranhense, acabou de mandar aqui o vídeo que está assistindo o programa. Um abraço para você, meu querido. A gente sabe que viver de arte nessa cidade, nesse estado, não é muito fácil, mas a gente segue nessa luta aí todos os dias, precisando do espaço, estamos aqui. De olho na corrupção, o Ministério Público do Maranhão e a Polícia Civil deram cumprimento a 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária na manhã de hoje aqui em São Luís. O motivo? Possíveis desvios de emendas parlamentares na Câmara Municipal. A investigação do Ministério Público apura desvio de emendas parlamentares na Câmara Municipal de São Luís. O suposto esquema envolveria instituições sociais. Hoje, a Polícia Civil fez uma operação de busca e apreensão nos institutos Renascer e Periferia. Esta é a rua Alberto Franco, que fica no bairro Vila dos Nobres, um dos bairros da periferia de São Luís. Nesse endereço funciona o Instituto Social Renascer e, pela indicação, aqui funciona também uma escola comunitária. Hoje é terça-feira, dia normal de aula, mas por alguma razão lá dentro não tem barulho de crianças estudando, apenas o silêncio. A janela estava aberta e o portão sem cadeado. A gente chamou, bateu, sem resposta. Nestes documentos, assinados no mesmo ano, maio e setembro, 2 vereadores pedem que o Instituto Renascer seja considerado de utilidade pública, o que permite receber verbas parlamentares. A creche Vovó França, que de acordo com este documento é mantida pela instituição, ninguém conhece por aqui. Nenhuma referência ao nome Vila do Saber. Os vizinhos nos contam que o Instituto funciona há cerca de 3, 4 anos, que todo dia tem aula, mas hoje ninguém sabe por que estava fechado. Essa avó veio em busca da mesma informação. Não foi informado se teria aula hoje? Não sei não. Sem informar não. Nesta rua do bairro, encontramos uma mãe de aluno. O filho dela fica por lá até as 2 da tarde, paga R$100. Quem fica o dia todo, paga R$200. Ela não quis aparecer nas imagens. O Davi estuda lá desde 1 ano e 9 meses. Ele já tem 3 aninhos, fez agora em setembro. E todo dia tem aula, hoje não teve aula, tu sabes por quê? Olha, o motivo eu não sei, mas todos os dias tem aula. Eu não tenho do que reclamar, todos os dias tem aula. Agora hoje a gente não sabe explicar o porquê não teve aula
e a professora também não, até porque eu não consegui falar com ela, né? Mas as pessoas que estavam lá quando o Davi foi, não souberam dizer também o porquê não teve aula. O Ministério Público apura se os institutos sociais, Renascer e Periferia usaram documentos falsos para conseguir convênios com secretarias municipais de São Luís, com aplicação de recursos de emendas parlamentares aqui da Câmara Municipal, que, aliás, hoje teve uma sessão plenária vazia. Dos 31 vereadores, apenas 5 compareceram. Por aqui, ninguém quis falar sobre a investigação do Ministério Público. Tentamos falar com os vereadores que assinam os projetos de lei beneficiando a instituição Renascer. Beto Castro não estava. No gabinete do vereador Honorato, a ausência também. Tudo bem? O vereador Honorato? O vereador Honorato? Não, ele não veio hoje? Mas ele veio? Tá, mas o vereador veio? Não veio, né? Tá ok, obrigada. Nos corredores da Casa Legislativa Municipal, soubemos que os vereadores estariam em reunião com o vice-presidente, a portas fechadas. A pauta da reunião não foi informada. Reportagem, Bel, completinha, do jeito que a gente gosta, com bastante conteúdo. Infelizmente, todo mundo se escondeu, né? Ninguém quis falar. Mas quando é para babar quem não deve, todo mundo quer aparecer nos eventos, para inaugurar a obra, para fazer a linha bonitinha, né? Muito fácil isso. Por que ninguém se pronuncia agora? Afinal de contas, uma das responsabilidades dos senhores vereadores é fiscalizar. E essa é a que menos é feita aqui na cidade de São Luís. Quando você vai ver a pauta, é medalha de honra ao mérito para fulano, para ciclano, para beltrano, para a gente que vai precisar de homenagem assim, assado, mas na hora de um assunto relevante ninguém aparece para falar. Inclusive parece que tem 6 nomes diretamente ligados aí a essa possibilidade de desvio de recursos públicos. E aí, ó, ninguém quis falar. Tá aqui, tá aberto o espaço para falar. A gente vai continuar acompanhando essa investigação do Ministério Público e também da Polícia Civil. Parece que a casa vai cair, né? Eu espero realmente que sejam responsabilizados. O pessoal está muito mal acostumado de fazer as coisas e ficar por isso mesmo. Mas se alguém quiser falar, tá aqui, ó. O espaço é democrático, pode vir falar. Tá certo? Até me engasguei aqui. É hora de falar de coisa boa. Vamos superar isso, né? Quem tá aí sabendo que a SEMAR agora é Equatorial Maranhão? E essa não é a única mudança da empresa não, viu? Fique ligado que tem muita coisa boa. Site, aplicativo e até uma assistente virtual. Essa moça linda aqui, a Clara, que foi desenvolvida especialmente para você. Ela é uma inteligência artificial pronta para falar com você a qualquer hora do dia pelo WhatsApp. Olha só quanta praticidade. Dá para pedir segunda via de conta, informar falta de energia, religação, consultar débitos e solicitar código para pagamento. Salva aí o número dela, da Clara, viu? E pode mandar um WhatsApp a partir de agora. O número é o 98-2055-0116, está em sua tela, 98-2055-0116. Além da Clara, tem muitos outros serviços no site e também no aplicativo. Anota aí, equatorialenergia.com.br ou baixe o app pelo Google Play e também pelo Apple Store. Equatorial Maranhão, um novo jeito de atender para um novo momento. E como eu falei, o nosso programa de hoje é um pouquinho mais curto, mas daqui a pouco eu estou de volta com o programa Treino Livre. Amanhã a gente está de volta com Voz das Ruas a partir de 1h da tarde aqui na TV Guará. Não sai daí que a gente vai falar agora de esporte, hein?